Burilar. Se atualizar, fazer da forma que é o jogador hoje, não é o treinador, ele tem que procurar fazer um esquema de jogo e se enquadrar naquilo o perfil que é o jogador hoje, que mudou bastante, né? Não existe mais um Claudio Miro, um Argel, que hoje o zagueiro ele não só destrói, ele sabe jogar também. Então, nesse ponto aí, mas ele tem tudo para ser um treinador de ponta. Quem é o mais moderno do Brasil, dos técnicos? Cara, para mim é o Tite. Não pelo que vem mostrando agora com os títulos que ganhou com o Corinthians, mas eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos e meio com o Tite, né? E o Tite já é diferenciado, então eu vejo Isso hoje... faz 15 anos, hein? Não, quando começou, ele veio do Caxias em 2001. Quando ele... Vai 2001, exato, é anos. isso aí mesmo. Eu cheguei em 2001 no Grêmio, foi o ano que eu peguei o Tite. Passa muito rápido. Parece que foi ontem, né? Então, imagina, naquela época lá o Tite já era diferenciado e agora, no decorrer do tempo aí, no Internacional fez um grande trabalho também, e pelo Corinthians, Palmeiras, os clubes que ele passou aí, né? E eu estava torcendo eu acho que era o nome para a seleção, era o momento dele, mas paciência. E a gente sabe que ele é um grande profissional aí e vai ter essa oportunidade. Né? O Altemir Hausmann chegou falando com o Marino que ele tem uma solução aí para o Internacional e melhor nessa Libertadores da América. Tem um projeto, né? Não é uma solução, né? Talvez seria um caminho, né? Eu tenho observado o futebol. Uma ajuda a mais. E nesses 20 e poucos anos que eu fiquei ali no lado de fora, ao lado do treinador e vendo o jogo de fora, né? O futebol evoluiu muito, né? E eu estava lá no Caxias quando o Tite surgiu para o futebol, quando foi campeão gaúcho, né? Eu estava no jogo de ida lá em Caxias. Né? Foi 3-0 com o Antônio Lopes. Muita gente talvez, como passei despercebido, eu acho. O goleiro foi o Silvio. E aí, cara, eu tenho visto assim, hoje nós tivemos, por últimos números no Brasileiro, 1.516 impedimentos marcados, né? Se nós transformarmos 10% disso em gol, ou seja, em não impedimento, 10%, estou falando 20%, estou falando 10%, seriam 150 gols a mais, subentendendo que cada jogada dessas concluiria em gol, né? E você acha que com posicionamento se faz isso? Eu vejo vocês falando dos jogadores, há pouco vocês falando em off aqui da cultura, né? Hoje, o jogador que não cumpre 2 funções está fora do mercado, na minha opinião. Se possível, cumprir 3, né? E aí o que acontece? Tu vê atacantes hoje jogando como 20 anos atrás, a zaga afasta, a bola volta e ele ainda está em posição de impedimento. Então, lição número 1, quando a zaga afastar a bola, tu tem que procurar o posicionamento mais próximo do campo, do meio do campo, do que o último defensor. Isso é a lição número 1 no futebol. Mas não, a bola vai, volta, o goleiro vai lá, a bola vai no goleiro dele, volta e ele ainda está voltando à posição de impedimento. Então hoje um atacante, na minha opinião, um atacante que quando o goleiro dá o balão e ele está em posição de impedimento, esse atacante, se sou eu o treinador, eu saco ele do time. Porque não é possível um jogador num período de jogo, 45 minutos, ficar 3 vezes em posição de impedimento. Esse cara não está treinando posicionamento. Então esse seria um caminho, né? E aí, como irrita o torcedor isso, não, Marino? O cara que está sempre impedido, parece que o cara não raciocina. Não, porque o Marino está aqui, mas tivemos ano passado Barcos em 2, 3 situações, onde até uma teve um erro do assistente, que ele recebeu a bola do adversário e foi marcado, que ele ainda estava voltando. Se ele tivesse voltado. Mas ali o Barcos estava no mundo da lua mesmo. Teve uma época do Barcos que eu vou te dizer uma coisa. Parecia que ele não ia conseguir dar a volta e acabou dando a volta. O Fred foi o centroavante da seleção brasileira. Nesse brasileiro, ele não jogou todas as partidas. Ele teve 30 posições de impedimento. 30, com a média de 1 por partida. Ele foi de maior número de vezes impedido? Não, teve um do Vitória, que foi aquele cara, me irritava quando eu via, o cabeludinho do Vitória. O do Bahia é o Lucas Barrios. Não, Lucas Barrios está na Europa. Não. William Barbio. William Barbio, esse aí. Pô, eu falei. Que sabe, a gente falou ele ficou 3 vezes impedido. A gente falou tanto na possibilidade do Inter trazer de volta o Lucas Barrios, que eu fiquei com esse nome na cabeça. O William Barbio. E essas culturas temos que evoluir. Nós tivemos uma Copa do Mundo. Mas o William Barbio é do Bahia. Acho que já saiu de Vitória, lá. Não é? Bom, não é um dos dois. Os dois estão na Série B, né? Casualmente. Nós tivemos na Copa do Mundo a revolução, o cara te trocou um goleiro para o outro defender os pênaltis.
Ou seja, aqui, se nós tivermos um zagueiro que vai fazer 3 pênaltis numa partida, tu como treinador vai tirar no primeiro, no segundo e no terceiro. Não, já. E o atacante ficar 6 vezes impedido no jogo, o que tu faz com ele? Aí eu já vejo, né, eu pelo ter trabalhado na comissão técnica, né, eu era auxiliar do Argel e é uma coisa que eu não ficava no campo com ele, ficava em cima para observar esses detalhes, para depois eu cobrar, principalmente na parte defensiva. Quando eu ia treinar, eu cobrava dos zagueiros, dos volantes, em si, em todos. Ou até o mesmo atacante, pô, cara, tu ficou, toda vez tu estava impedido. Então, isso também, eu chamo assim, não chamar a atenção, mas isso aí, a responsabilidade tem que ser da comissão técnica, do treinador, nesses detalhes, de fazer a cobrança. Pô, parei, cara, a gente está defendendo e o goleiro adversário deu o balão, tu não saiu, a bola está voltando e tu ainda segue impedido. Então, preguiça, isso é preguiça, não. Então aí eu já vejo que já é o dedo do treinador. A cobrança tem que vir do treinador, da comissão técnica, quem está lá em cima está observando. Então eu fazia isso, porque eu era muito observador, eu tinha que fazer a leitura do jogo todo e passar para o Argel. E eu fazia isso e acompanhava o detalhe. Algum jogo você ficou na beira do campo e o Argel em cima, tu falou? Já, no Campeonato Paulista, alguns jogos, porque o Argel algumas vezes saiu expulso, né? E eu fiz alguns jogos. Desculpa. Mas é diferente, a visão que tem de cima, hoje acabou, hoje não pode passar mais informação pelo rádio, né? Eu sou voto vencido nisso. Entendeu? Mas era uma coisa que eu fazia, mas eu não era assim, eu não ficava... Se eu falasse uma vez no primeiro tempo com o Argel, era só para fazer a leitura do adversário e deu. Depois eu conversava no intervalo e no segundo tempo eu não era de estar falando no rádio, porque senão tu fica passando muita informação lá, isso atrapalha. Mas a questão de observar esses detalhes que foi colocado sobre o atacante impedimento, o zagueiro toda hora fazendo linha, isso aí faz parte de um trabalho de comissão técnica e de treinador, para ter a cobrança, né? Esse é o meu ponto de vista, o que eu vejo. Sim, Altemir, você estava falando Não, um dos fatores que determina a vitória de uma equipe, um dos fatores é o erro e o acerto de arbitragem, né? Então hoje o time quer entrar para campo de jogo. O que tu falou que tu é voto vencido no passar informação? De passar informação, que isso ainda tivemos uma discussão uma vez na CBF, que não poderia alguém de cima conversar com o cara de baixo. Cara, no voleibol hoje, o cara está da estatística todo lado ali, ó, ataca pela esquerda, ataca pela direita. Então eu fui isso é legítimo, né? Cara, qual é o problema? Sabe qual é o argumento? Eles entendem que é um diferencial competitivo criado, então não vai ter... Por exemplo, o Inter vai ter esse mecanismo e o Juventude não vai conseguir ter. Mas aí é o profissionalismo. Sim, o Real Madrid consegue ter o Cristiano Ronaldo e o Valência não consegue. Eu cheguei a acontecer um lance, né, que eu acho que foi o único que aconteceu no Brasil, e eu estava presente, Corinthians e Santos, o Ricardinho com um ponto no... mas aí que mudou, né? Foi aí que a FIFA determinou. E eu fiquei indignado depois de saber e não poder... Lógico que o Ricardinho, eu estava jogando de volante nesse jogo, e eu mais pro lado esquerdo, e eu cruzei poucas vezes com o Ricardinho, e eu me cobrei muito depois disso porque eu não ter visto o Ricardinho com... Senão eu já tinha tirado A regra é bem clara, ela fala entre comissão técnica... Foi o Vanderlei no banco passando informação. Aí que mudou, o Cláudio Ribeiro. Eu estava presente. Porque a regra colocaram assim, ó, entre comissão técnica e ou jogadores. E no e ou é que nós discutimos. Porque para mim é entre comissão e ou jogadores ou entre jogadores. Agora, não fala entre comissão e comissão, fala comissão e ou jogadores. Comissão eu acho que é correto. Eu acho que não é nenhum. Mas sabe qual é o argumento da arbitragem sobre isso? Não, porque daí o cara hoje tem celular, tem a TV, ele vai ficar olhando, tá impedido, vai pressionar. Cara, isso aí é mais nunca. Hoje pela torcida, eu já sei se eu acertei ou errei, eu sabia. Porque o que acontece? Dava o lance, o fulano lá comentava, o Arnaldo comentava, e a galera, filha... Ou então quando assim, ó, o treinador diz assim, ó, Altemir, acho que tu errou. Aí já vem informação para ele. Vou deixar uma pergunta para o Marcos Marino no ar, para ele responder logo depois do primeiro intervalo comercial. Se no Brasil o Internacional já está enquadrado entre os 3 ou 4 melhores, ou se com as outras contratações que advirão, além do Léo, né, que o Internacional contratou antes, além do... Puxa vida, deu um branco agora no centro do Newton, do Cruzeiro. Se o Internacional já está com essas duas contratações,
com as outras que estão alinhavadas, num bom nível entre os melhores do Brasil. Vamos falar sobre isso e sobre as reapresentações da dupla Grenal para a temporada de 2015. Já voltamos.